Vou só dar uma pequenina palavrinha antes de iniciarmos esta cerimónia, que certamente, e como os irmãos já estão a pressentir, é uma cerimónia muito especial, muito solene. Hoje, como podem imaginar, não temos o nosso habitual estudo bíblico ou sermão, não é? Porque, para não ficar muito longo, nós iremos ter um momento muito especial daqui a pouco, em que eu irei pedir ao irmão Adriano Moreira o favor de vir aqui à frente para poder contar um pouco da sua experiência. Antes disso vamos ter um momento especial, mas muito rapidamente quero dar as boas-vindas a todos vós. Eu estou contente de ver, portanto, muitas caras aqui que nos estão aqui a visitar. Estou a ver aqui a irmã da irmã Celeste, que eu conheci esta semana, tive o privilégio de conhecer esta semana. Bem-vinda, irmã. Hoje foi uma grande alegria encontrar um irmão que eu conheci na igreja de Almada. Imaginem, Almada fica bem longe daqui, é a área metropolitana de Lisboa. Irmão Pinto da Costa, não é o Pinto da Costa do Futebol Clube do Porto, atenção. É o irmão Pinto da Costa. Irmão Pinto da Costa, bem-vindo aqui à igreja de Alpendurada. Sinta-se aqui na sua família espiritual, ok? Eu quando o vi, o irmão cumprimentou-me, como está pastor, e disse: "Ó irmão, peço desculpa, mas com a máscara não consigo identificar." Mas assim que ele tirou a máscara, identifiquei logo. Portanto, irmão, bem-vindo, portanto, é interessante, nós temos aqui duas pessoas aqui hoje presentes na sala que têm nomes parecidos ou iguais a pessoas muito famosas. É o irmão Pinto da Costa, não é? Que tem o nome da pessoa que toda a gente conhece no país, e é o irmão que se irá batizar, que é Adriano Moreira, que também nos faz lembrar que é um político do CDS, não é? E é interessante porque ele disse que foi aluno, não é? Aluno do professor Adriano Moreira, ou seja, o aluno tinha o mesmo nome do professor. Portanto, é um facto interessante que não deixa de ter a sua graça. Muito bem. Irmãos, sem mais delongas, eu vou pedir, irmã Joaquina, por favor, irmão Adriano, sei que tem um momento especial, então venham, por favor, aqui à frente para apresentar esse momento especial, e depois desse momento especial, o irmão Adriano vai ficar aqui comigo, está bem? Ok. Sim, a Jesus amar, pois
seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Muito bem, este é um momento especial em que eu gostaria de apresentar à Igreja, sobretudo àqueles que estão aqui, que nos visitam, este nosso querido irmão. Como disse, o nome dele é Adriano Moreira. Eu disse há bocadinho, portanto, ele foi aluno do professor Adriano Moreira, aluno no curso de Direito. Coincidências, é verdade, irmão. Porque este irmão, portanto, estudou o curso de Direito, portanto, tornou-se advogado e foi advogado durante toda a sua vida, certo, irmão? Certo. Ok. Foi certo. Ok. A pergunta que eu quero aqui fazer e que eu gostaria que o irmão pudesse... Desculpa, eu vou tirar também. Pudesse, portanto, esclarecer a nós era... Como é que o irmão veio a conhecer, portanto, a Igreja Adventista? Como é que veio a tomar conhecimento da Palavra de Deus? Porque nós gostaríamos de conhecer um bocadinho, digamos, do seu percurso espiritual. E antes de lhe dar a palavra, eu só quero dizer uma coisa para esclarecer aqueles que possam estar aqui e que talvez até, não sei, possam estar nesta igreja pela primeira vez ou até numa igreja pela primeira vez. Sabem, eu, ao longo da minha vida, tenho encontrado algumas pessoas que não são cristãos. E eu já notei que, muitas vezes, na mente dessas pessoas, há a ideia, que é falsa, de que nós cristãos achamos que somos melhores que os outros. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Por nos acharmos os piores, é que nós um dia sentimos que tínhamos necessidade absoluta de Jesus Cristo na nossa vida. Há um texto do apóstolo Paulo que está na primeira epístola a Timóteo, e eu quero ler isto. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, portanto isto é no Novo Testamento, no capítulo 1 e no versículo 12 em diante, diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Paulo estava a falar da sua própria experiência. Porque Paulo, no passado, antes de se tornar cristão, como sabem, ele foi um perseguidor de cristãos. E depois diz assim, agora o versículo 13: A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de Nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E agora no versículo 15, reparem o que é que ele diz. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu pergunto, irmãos, como é que Paulo se sentia? Não só se sentia pecador, como ele dizia, eu sou o principal dos pecadores. Em algum momento da nossa vida, queridos irmãos, nós sentimos como sendo a pior pessoa que há à face do planeta Terra. Eu já me senti assim. E se eu fosse perguntar a todos vós que já sois membros desta igreja, se já viveram essa experiência, eu estou absolutamente convencido que cada um de vós diria a mesma coisa. Em algum momento da vossa vida, vós vos sentiste ser a pior pessoa que há à face da terra. E precisamente porque chegaste a esse ponto, chegaste lá bem ao fundo no poço, e porque houve alguém que vos falou, ou alguém que vos deu a conhecer a Cristo e o seu amor, vocês disseram, provavelmente, a única solução que eu tenho para a minha vida é entregar-me nas mãos deste Deus misericordioso. E graças a Deus por terem tomado essa decisão. Então, longe de nós cristãos pensarmos que somos as melhores pessoas do mundo, nós temos, pelo contrário, a plena consciência que somos os piores. Como Paulo dizia que eu sou o principal dos pecadores. Então, amigos, se alguém tem essa ideia falsa de que nós pensamos que somos as melhores pessoas, desfaçam essa ideia, porque essa ideia é falsa. Não, nós podemos ser boas pessoas quando Deus nos ajuda a sermos essas boas pessoas. Mas à partida nós nos sentimos as piores pessoas de todas. Meu querido irmão, agora vou-lhe dar sim a palavra e gostaria então que me respondesse à minha pergunta. Como é que, já numa idade respeitosa da sua vida, não é? Como é que veio a conhecer então, como é que houve esta mudança? Não foi fácil, pastor. Eu tive uma vida errante, uma vida de trabalho.
desde novo até aos meus 80 anos, que só pensei em trabalhar dia, de noite, sempre que podia. Portanto, eu não conhecia nada. Eu vivia para o trabalho, mais nada. Depois aposentei-me, claro. E tive a sorte de conhecer uma senhora que está aqui presente, a senhora Dona Joaquina da Silva, que começou-me a dar umas indicações do que é que eu devia fazer e indicou-me vir aqui. A primeira vez que vim, perdi-me, não consegui encontrar a rua. À segunda, encontrei. E a partir daí, olha, pastor, aqui estou, nunca mais falhei. Eu conheci essa história de quando o irmão tentou vir aqui a primeira vez. O irmão veio à noite, não foi? Foi. Conta-nos só um bocadinho mais em detalhe esse momento. Você ouviu dizer, portanto, que nós nos reuníamos aqui às 10 horas, não é? Mas pensou que era às 10 da noite, não é? Conte logo, como é que foi? Sei lá, pastor, isto é uma história muito complicada. Portanto, eu não vivia aqui, eu vivia na Feira Nova, montei lá a minha casa, e a Dona Joaquina andava sempre a fazer a distribuição, não, a cobrança dos jornais de Marco. E um dia encontrou-me, esteve a conversar, e convidou-me para vir aqui à igreja. Convidou-me. E eu aceitei. E vim. Mas não cheguei cá. Só depois é que vim. Passado, não sei se foi uma semana, se foi 2, eu voltei e vim aqui alguns dias, uns sábados, e depois saí outra vez. Passou-se o tempo da caça, tinha o bicho da caça e os outros, e tinha uns colegas que me arrastavam para a caça. E eu ia. E eu assim, não conseguia vir. Depois a Dona Joaquina insistiu. E voltou lá. E conseguiu trazer-me cá. E fiquei. Vim um dia, a primeira vez foi à noite. E veio à noite porque... foi uma quarta? Foi uma quarta-feira à noite, a primeira vez que eu vim. E depois vim logo no sábado seguinte também. E depois, de em diante, nunca mais falhei. E hoje aqui estou pronto para entregar o meu a Deus. E ver se a minha vida melhora, porque onde sempre tive uma vida errante. Além de não ter vagar, porque o meu trabalho era muito, como o pastor sabe, é um trabalho muito amassador. Eu tenho ali um colega, que também é, e é uma vida que se trabalha dia e noite, para domingos e feriados. E eu só depois da apresentação é que teve mais tempo. Mas fiquei abandonado, quer dizer, eu estava a convencer-me que ia trabalhar outra vez, porque não estava bem. Andava para aqui, pegava no carro e ia ali, pegava no carro e ia lá, mas uma vida sem sentido nenhum. Uma coisa que eu notei no irmão Adriano foi que quando o conheci, quando tive a oportunidade de estar com ele pela primeira vez pessoalmente, conheci-o aqui na igreja, mas depois tive a oportunidade de estar consigo pessoalmente
E a primeira coisa que me chamou logo a atenção foi o interesse que ele manifestou em conhecer mais da palavra de Deus. Parece, deixem-me usar esta imagem, parecia uma esponja. Digamos que queria absorver o máximo. E ainda das últimas vezes que eu estive com ele, eu pude ver, ainda não foi da última nem da penúltima, creio que foi da antepenúltima vez que estive consigo, porque nós estivemos juntos várias vezes. O irmão tinha à sua frente uma série de livros e a Bíblia e ia estudar aquilo intensamente. Porque é como se ele... Aliás, eu recordo-me que ele me disse que sentia que devia compensar o tempo perdido. Ou seja, andou durante a vida, digamos, a estudar tanta coisa, porque reparem, um advogado tem que estudar, tem que ler, não é? Tem que estar atualizado, mas que ele agora estava a sentir que tinha que recuperar tempo perdido porque nunca tinha dedicado tempo a ler coisas tão importantes. Não foi, irmão? Pois foi, professor. Eu não tinha religião nenhuma, não sabia o que era religião. Eu, pequeno, fiz a minha primeira comunhão solene, e a partir daí fui obrigado a confessar-me, nos todos, mas a partir daí nunca mais tive nenhum contacto com a igreja. Depois vêm os estudos, e depois vem o trabalho. E o trabalho é sempre cada vez mais, ou se vai aumentar, não é? Chegou aos 80 anos, tive que arranjar um substituto para tomar conta do meu serviço e fugir. Deixei ficar no escritório, conforme estava, isto é tudo teu. Mas, caso é uma senhora, eu acho que e eu vim embora, que eu achei que era hora de mudar de vida. Era. Mas cheguei aqui, eu não conhecia nada. Eu não conhecia a igreja, não conhecia nada. E mais importante, portanto, tinha pouco ou nenhum conhecimento da palavra de Deus, não é, irmão? Era. Eu de manhã ouvia ao tocar o sino para a missa, claro que eu não ia lá, mas ouvia. O que é que eu fazia? Pegava no carro e ia dar uma volta. E vinha para almoçar. Não, mais nada. E durante a semana, ler o jornal, ir ao café, tomar uma bebida, dar uma cevada. Eu não tomo café, tomo cevada. E era assim uma vida muito triste. Irmão Adriano, uma última pergunta. Talvez alguns que estejam aqui se possam interrogar se esta decisão que foi sua de se fazer batizar, o irmão a tomou de livre e espontânea vontade, ou se sentiu alguma pressão da parte de algum de nós, da igreja. É uma decisão que o irmão toma de livre e espontânea verdade? Livre, sim senhor, é totalmente. Okay. E toma com a convicção de que estas crenças que estudou na palavra de Deus, você as aceita também livre e espontaneamente? Isto, totalmente. Okay. Isto é importante porque se há princípio que é solene e sagrado na Sagrada Escritura é que Deus respeita a liberdade de cada uma das suas criaturas. Isto para mim é algo extraordinário porque, ao contrário de outra ideia errada que as pessoas normalmente fazem, porque as pessoas pensam que tudo o que é ligado à religião tem o peso da imposição e que Deus é um Deus que obriga. Nada disso, é exatamente o contrário. Deus dá plena liberdade. Aliás, gosto muito de um texto da Bíblia que diz: eis que estou à porta. É uma imagem, mas essa imagem é para representar, essa porta é, digamos, a nossa consciência, o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. É Jesus a falar. Então, o que é que isto significa? Que Jesus só entra na nossa vida quando nós damos permissão para isso. Ok? Isto é extremamente importante nós enfatizarmos isto. Deus respeita a liberdade de cada uma das suas criaturas. E, portanto, gosto sempre de me certificar de que qualquer pessoa que dá este passo o faz na sua plena liberdade. Ok? Porque é assim e só assim que Deus aceita. Ok? Muito bem. E por isso, irmão, nós temos alguns votos como igreja, que estes votos manifestam apenas, digamos,
as crenças fundamentais da fé cristã, tal como nós adventistas os conhecemos. E eu gostaria de lhe perguntar então, irmão, crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e acredita que pela graça de Deus, por meio da fé no seu sangue derramado, está salvo do pecado e da sua punição? Sim. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou os seus pecados e lhe concedeu um novo coração e renuncia aos caminhos pecaminosos do mundo? Sim. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita a sua promessa de graça transformadora e de poder para viver uma vida amorável, centrada em Cristo no lar e diante do mundo? Sim. Sabem, é que uma das crenças fundamentais da fé cristã é que nós acreditamos que Deus perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, quando nós vamos a Ele arrependidos para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas também acreditamos, porque a Bíblia assim o ensina, que quando nós vamos a Deus para pedir perdão dos nossos pecados é porque, em primeiro lugar, Ele já veio ter connosco. Porque há um texto do apóstolo João que eu gosto muito que diz que nós o amamos, nós crentes, o amamos a Ele, Deus. Porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando há qualquer manifestação de sentimento de gratidão, de amor da nossa parte para com Deus, isso é a prova de que, em primeiro lugar, Deus já manifestou o seu amor para connosco. Então, e quando nós vamos a Ele, não só o Senhor nos perdoa, mas faz outro milagre. Bom, o perdão já é um milagre, é sem dúvida, porque nós ficamos aliviados do fardo de culpa que antes tínhamos sobre nós. Nós ficamos aliviados. Mas não é só esse milagre que o Senhor faz. O Senhor faz outro milagre, que é dar-nos agora o poder para vencermos o pecado. É claro que não vencemos o pecado de um dia para o outro, mas à medida que continuamos andando com Deus pela fé, o pecado vai tendo cada vez menos poder em nós. E nós cada vez somos mais livres, porque o pecado escraviza-nos. E para dar a imagem de como o pecado escraviza, pensem, por exemplo, numa pessoa que é um viciado num vício qualquer, por exemplo, no álcool, nas drogas, no tabaco, na pornografia, no jogo, em tanta coisa. Essas pessoas podem pensar que são livres, mas são escravas. Então o pecado escraviza, Deus liberta-nos dessa escravidão. Okay? Este é um ponto fundamental da fé cristã. Querido irmão, mais algumas perguntas. Acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão, e compromete-se a dedicar regularmente tempo à oração e ao estudo da Bíblia? Sim. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade, e é seu propósito, pelo poder da presença de Cristo, guardar esta lei, incluindo o 4º mandamento que requer a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor e como memorial da criação? Aceito, sim. Anseia pela vinda de Jesus em breve e pela bendita esperança, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, compromete-se a dar testemunho da sua amorosa salvação, usando os seus talentos num esforço pessoal de conquista de almas para ajudar outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento? Sim. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e acredita que o dom de profecia é uma das marcas identificadoras da Igreja remanescente? Sim. Este é um assunto que nós vimos ainda assim por alto, mas eu prometi que iria ainda estudar mais a fundo este assunto, mas de qualquer modo apercebi-me que o irmão aceitava este assunto. Outro, acredita na organização da Igreja e é seu propósito adorar Deus e apoiar a Igreja por meio dos seus dízimos e ofertas e pelo seu esforço e influência pessoais? Sim. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e compromete-se a honrar Deus cuidando do corpo, evitando o uso do que é nocivo e abstendo-se de todos os alimentos imundos. Porquê abster-se de todos os alimentos imundos? Porque Deus, sendo o nosso Criador, Ele sabe o que é bom para esta máquina que Ele criou e o que é que não é bom. Reparem, quando nós compramos um carro, por exemplo, a gasolina, não lhe vamos pôr gasóleo. Imaginem, eu chego lá à estação de serviço e digo assim, a gasolina está muito cara, eu vou pôr gasóleo. Até posso pôr, mas só que o que é que acontece ao motor? Não vai funcionar.
Ok? Então, da mesma forma, amigos, nós temos um corpo que é uma máquina extraordinária que o nosso Criador criou e Ele sabe qual é o melhor combustível para esta máquina. E sabem, apesar de muitas pessoas porem o combustível errado nesta máquina, mesmo assim ela ainda continua a funcionar. Porque se a nossa máquina fosse como os motores dos carros, que deixasse logo funcionar quando recebe combustível errado, se calhar as pessoas aprendiam mais depressa a lição. Bom, compromete-se, portanto, a abster-se do uso, fabrico ou venda de bebidas alcoólicas, abstendo-se do uso, fabrico ou venda de tabaco em qualquer das suas formas para consumo humano e abstendo-se do fabrico, uso ou tráfico de narcóticos e do uso inapropriado de outras substâncias aditivas. Com certeza. Muito obrigado. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, tal como são ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e propõe-se pela graça de Deus, não pode ser de outra maneira, cumprir a sua vontade, ordenando a sua vida de acordo com esses princípios? Sim. Aceita o ensino do Novo Testamento acerca do batismo por imersão, ou seja, por mergulho, e deseja ser assim batizado como manifestação pública de fé em Cristo e do perdão dos seus pecados? Sim. E, finalmente, aceita e acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas e aceites na sua comunhão e deseja ser membro desta congregação local da Igreja Mundial, e esta congregação local é, obviamente, aqui a Igreja de Alpendurada. Aceita? Aceito, sim. Uma das coisas, deixa-me dizer isto, porque é importante também dizer, uma das coisas que mais aprecio neste querido irmão é a firmeza das suas convicções. Eu nunca lidei com alguém em que eu sentisse que havia ali dúvidas e incertezas. Não. Aquilo que ele vai aprendendo, ele absorve, integra e fica firme. Verdade ou não? É verdade, Cristo. Muito bem. Então, assim sendo, e uma vez que este irmão expressou publicamente, portanto, estes votos, portanto, nas crenças fundamentais que nós, como Igreja Cristã Adventista do Sétimo Dia, professamos, eu gostaria de perguntar aos membros desta Igreja se aceitam que este nosso querido irmão seja batizado por imersão. Quem aceita? Muito obrigados. Há alguém que não esteja de acordo, também tem a liberdade de se manifestar, se for o caso. Mas eu creio que não. Muito bem. Então, irmão, como pôde ver, portanto, a Igreja quase de forma unânime, não é? Exatamente, unanimemente, portanto, aprovou. E, portanto, sendo assim, nós iremos proceder ao seu batismo e eu vou pedir à congregação que fique cantando alguns hinos de louvor a Deus enquanto nos preparamos para descermos às águas do batismo. Vamos então. O Batista estava a fazer batismos no Rio Jordão e Jesus apareceu lá junto dele e foi uma surpresa para João e Jesus pediu a João que João, o batizasse a ele. E João Batista já tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca o tinha visto em pessoa. E quando o viu em pessoa, e sobretudo viu que Jesus, lhe fazia este pedido, a reação daquele homem foi uma reação humilde. Ele disse, o quê? Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus apenas lhe disse, deixa por enquanto, para que assim se cumpra toda a justiça. E João não entrou em discussão com Jesus. Sabe o que é que isto mostra? A humildade de João. Quando Jesus diz algo, é porque é assim que tem que ser feito. E, queridos amigos, não vale a pena nós tentarmos argumentar com Deus, porque Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é o melhor. Então, só devemos humildemente aceitar aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. Foi o que João fez e João consentiu então que ele o pudesse batizar. E sabem, este exemplo do batismo de Jesus ensina várias lições. Primeiro é que para alguém se poder batizar, essa pessoa não se pode batizar sozinha. Se fosse possível, ou se Deus entendesse que assim seria o melhor, repare, o próprio Jesus não teria pedido a João, que até nem estava disposto inicialmente a fazê-lo, para que ele o batizasse. Ele próprio chegava lá ao rio e mergulhava sozinho. Portanto, isto mostra que o verdadeiro batismo tem que ser ministrado por outra pessoa. Okay? É o que iremos fazer aqui. Eu também já fui batizado por outra pessoa, okay? Quando tinha 19 anos de idade. Graças a Deus por essa minha decisão. E outra coisa é que João mergulhou Jesus completamente. É o que irei aqui fazer com o irmão Adriano. E depois, quando Jesus saiu da água, diz-nos o texto bíblico, em Mateus, no capítulo 3, que
veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. Pois bem, muito bem. Faça fatia. Meu prezado e querido irmão Adriano Moreira, segundo a sua profissão de fé em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, é para mim, ministro do Evangelho, um privilégio e um prazer poder neste momento batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu tenho pena de não guardar um registro de quantos batismos já fiz, mas posso-vos garantir que já foram muitas dezenas, se não mesmo centenas. Tive o privilégio um dia em África de só num dia poder batizar 23 pessoas, em Cabo Verde. Depois de umas campanhas evangelísticas em que tive o privilégio de participar. E vou-vos dizer, embora já tenha, ao longo do meu ministério de 23 anos, batizado muitas pessoas, vou-vos dizer, e Deus sabe que é verdade, é sempre para mim uma emoção viver estes momentos. Porque eu sei que estes momentos não é só aquilo que é visível aos olhos humanos, é aquilo que é visível aos olhos de Deus. E estes momentos, queridos irmãos, marcam uma volta de 180 graus na vida de alguém. Dou graças a Deus por este privilégio que mais uma vez Ele me deu a oportunidade de viver, pela alegria que pude ver no rosto do nosso querido irmão Adriano, e certamente nós sabemos isso, que o céu se alegra neste momento, porque mais uma pessoa decidiu de livre e espontânea vontade, quero enfatizar este aspecto, entregar a sua vida ao Senhor. Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de perguntar se há aqui alguém nesta sala que, embora não tenha dado esse passo ainda, gostaria de um dia no futuro poder dar. E a única coisa, graças a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Deus seja louvado. 3 mãos que eu vi aqui levantarem-se. Outra? Não, ok. Ok, muito obrigado. Este menino aqui também. Olha, o meu filhinho mais novo também pôs o braço no ar. Deus seja louvado. Gostaria de orar por estes queridos. Vamos colocar-nos em pé. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Tu sabes, Senhor, que é difícil não me emocionar nestes momentos, porque eu tenho a plena consciência que estes momentos são momentos cruciais na vida de alguém. Senhor, obrigado porque Tu continuas, através do Teu Espírito Santo, a trazer a convicção às nossas mentes. Continuas, Senhor, a mostrar-nos aquilo que nós efetivamente somos, que somos pecadores, mas ao mesmo tempo, Senhor, graças Te damos, porque não nos deixas no desânimo, não nos deixas, Senhor, mergulhar no desespero. Tu vens ao nosso encontro, não para nos acusares, mas para nos libertares da acusação. Ó Senhor, muito obrigado porque Tu te revelaste como Salvador deste Teu filho Adriano. E obrigado, Senhor, porque Tu, através do Teu Espírito, trabalhaste no seu coração
E ele, de livre e espontânea vontade, como ele acabou de manifestar, decidiu, Senhor, dar este passo de fé e manifestar publicamente que te aceita como seu Salvador pessoal. Obrigado também, Senhor, por estes outros queridos que estão aqui, que ainda não deram este passo e que manifestaram hoje, neste momento, o desejo de o fazerem num futuro próximo. Senhor, que os possas abençoar também. Que esta fé que tu já implantaste no seu coração possa um dia, Senhor, concretizar-se através de uma decisão semelhante a esta que nós acabamos de presenciar. Senhor, nós sabemos que todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende. E certamente, Senhor, nós sabemos que neste momento todo o céu se alegrou ao contemplar esta cena. Senhor, muito obrigado por isso. Realmente, Senhor, a emoção é forte, mas acima de tudo, Senhor, nós sabemos que esta emoção é fruto de algo bem real. E o algo bem real é que quando alguém passa por este passo, é declarado no céu como sendo, a partir desse momento, filho ou filha de Deus. Senhor, neste momento, o irmão Adriano tornou-se oficialmente um filho de Deus e, por isso, herdeiro da vida eterna. E, Senhor, nós muito nos alegramos e queríamos que muitas mais pessoas, Senhor, pudessem tomar uma decisão semelhante a esta. Senhor, abençoa a todos nós também que já um dia tomámos esta decisão no passado. Há alguns que já tomaram há mais anos, outros há menos anos. Ainda hoje aqui um irmão dizia que foi há mais de 40 anos. Eu para lá caminho também, já quase há 40 anos que tomei esta decisão. Ó Senhor, a todos nós que no passado tomámos esta decisão, ajuda-nos a permanecer firmes e fiéis a Ti até ao último momento da nossa vida nesta terra. Fica, pois, connosco, Senhor, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu gosto de perguntar se está aqui alguém na sala que teve um papel importante, portanto, na condução ou na ajuda, digamos, da sua decisão. Se esse é o caso, gostaria que dissesse quem é para poder vir aqui à frente e ter a honra de lhe poder entregar o certificado. Tal como eu disse, tal como disse no juramento, a Dona Joaquina foi a única que me guiou sempre e que me ensinou e continua a ajudar, sabe? Muito bem. Sim, senhor. Irmã Joaquina, venha aqui à frente, por favor. Eu creio que todos nós aqui da igreja já sabíamos. Pois bem, a irmã Zita irá entregar-lhe o certificado de batismo e algo mais da igreja. Ok. Faça favor então de entregar. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmã. Sim, pode fazer já. Pode, sim, senhor. Pode sentar aqui, irmão. Vamos ter um último momento especial, que é com a irmã Joaquina também, e depois nós iremos ter a nossa oração final, está bem? Sozinha eu andava carregando o meu pecado. Jesus me socorreu e me livrou deste meu fardo. Amém. Não havia nada em mim para Jesus descer dos céus. Uma coisa eu sei dizer, grande é o amor de Deus. Ele cuida do mar e as estrelas lá no céu. Ele salva os homens pecadores como eu. E se acaso neste mundo fosse eu só a vaguear, mesmo assim Jesus do céu viria aqui para me salvar. Ainda não existia, nem sequer alguém pensava. O mundo não tinha forma
e Jesus já me amava. Estas coisas são assim, somente com o Senhor. Uma coisa eu sei dizer, grande é o seu amor. Ele cuida do mar e as estrelas lá no céu. Ele salva os homens pecadores como eu. E se acaso neste mundo fosse eu só a vaguear, mesmo assim Jesus do céu viria aqui para me salvar. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Joaquina. E vamos agora terminar. Eu vou convidar o nosso irmão Augusto, que é o primeiro ancião desta igreja, a vir aqui à frente terminar com uma oração. Vamos colocar-nos de pé. Querido Deus, nesta hora tão feliz em que nós vimos este irmão a tomar a sua decisão por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nem há almas ao nosso redor que querem aceitar o Senhor Jesus. É verdade. Amém. Louvado sejas. Que a tua igreja esta manhã possa procurar essas almas. Amém, Senhor. E tu, Senhor, nos possas encaminhar à porta certa. Amém, Senhor. E à pessoa certa. Amém. Amém, Senhor. Abençoa todos os nossos jovens que estão aqui esta manhã. Que a tua graça possa ser derramada sobre eles. Amém, Senhor. E queremos te pedir uma bênção para o nosso irmão Adriano. Amém, Senhor. Uma vez que ele hoje nasceu de novo, o caminho que está diante dele é um caminho longo, mas é um caminho de felicidade e de alegria. É verdade. Senhor nosso Deus, abençoa-o. Amém, Senhor. E faz, Senhor, com que ele possa caminhar ao teu lado. Amém. Abençoa os seus amigos, abençoa os seus familiares, Amém, Senhor. que todos nós possamos um dia encontrar o irmão Adriano no Reino Celeste. Amém. Te pedimos e agradecemos estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.